E enquanto isso, 5 engenheiros que prestaram serviço à Vale foram presos agora de manhã em São Paulo e também em Minas Gerais. O repórter Gabriel Prado tem mais detalhes para a gente ao vivo dessa operação que envolveu o Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Federal. Oi, Gabriel, muito bom dia para você. Queria que você explicasse exatamente o motivo da prisão desses profissionais envolvidos direto ou indiretamente com a Vale, qual seria a suspeita, o que eles faziam, enfim, quais as notícias que você tem para aí? Olha, Raquel, são engenheiros especialistas que têm uma ligação direta ou indireta com a barreira que se rompeu em Minas Gerais e que de alguma forma testaram a qualidade daquela barreira. E depois da tragédia com dezenas de mortos, as autoridades suspeitam, pelo menos não descartam a possibilidade de que esses laudos tenham sido fraudados. Elaboraram algo que na prática não conseguiria atestar a qualidade porque houve a tragédia. É uma operação que começou com uma decisão da Justiça Mineira. A Justiça expediu 7 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão para serem cumpridos em Minas Gerais e São Paulo. Primeiro vamos então falar dos mandados de prisão. Foram 3 pessoas presas em Minas Gerais, são funcionários da Vale, ligados ou com licenças ambientais ou de alguma forma com ligação em relação àquela barreira que rompeu. E outras 2 pessoas, engenheiros terceirizados pela Vale, não são funcionários da empresa, mas são funcionários de uma empresa contratada pela Vale, que foram presos em 2 bairros da zona sul da capital paulista. Então aqui em São Paulo, esses presos são Makoto Namba, é um homem de camisa polo branca com listras azuis, e também André Yun Yasuda, um homem de cabelo branco e camisa branca, camisa clara. Esses 2 engenheiros que prestaram serviços para a Vale, eles elaboraram os laudos que atestaram estabilidade naquela barreira que rompeu em Brumadinho. Foram presos. O dia nem tinha começado, no final da madrugada, começo da manhã, foram presos nas próprias residências e foram trazidos aqui para o DHPP, no centro de São Paulo. O DHPP é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia também recolheu nas residências e na empresa onde eles trabalham vários documentos. São laudos, pastas, material de computador, até reportagens citando a tragédia de Mariana 3 anos atrás, que eles mantinham nas próprias residências. Então todo esse material, junto com esses 2 engenheiros, tudo isso vai ser remetido para Minas Gerais. Aliás, eram 10 da manhã quando os 2 foram colocados em 2 viaturas e saíram aqui do DHPP direto para o aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte. De lá pegam um voo fretado para Belo Horizonte. E só lá em Belo Horizonte vão prestar os primeiros depoimentos para os promotores mineiros. Em relação aos materiais de busca e apreensão, como eu disse, aconteceram em São Paulo, mas também houve busca e apreensão em Minas Gerais. Então essa operação, que começou com as autoridades mineiras, teve o apoio das autoridades paulistas. Então vieram para cá policiais, um promotor de Minas Gerais, acompanhados dos promotores de São Paulo e também de policiais civis aqui da capital paulista. Só um detalhe, um dos engenheiros, olha só que coincidência, que curiosidade. No ano passado ele venceu um prêmio por projeto de gestão de risco geotécnico de barragens de rejeito. Um prêmio concedido por uma associação especializada. Esse prêmio foi dado a uma equipe de 6 engenheiros, ele fazia parte dessa equipe por um estudo de caso da barragem de Itabiruçu, em Itabira, Minas Gerais. Fica a 160 quilômetros de Brumadinho. Bom, só para a gente completar as informações da operação, na metade da manhã, o delegado que comandou as prisões desses 2 engenheiros concedeu entrevista coletiva e falou um pouco mais sobre onde que eles foram detidos e os materiais que foram recolhidos. Vamos acompanhar. Nós fizemos busca e apreensão na casa de 2 engenheiros que trabalham com a terceirizada da companhia, certo? Colhemos documentos que vão ser tudo analisados lá em Minas Gerais. São laudos, são vários documentos que vai ser periciados, certo? Isso quem vai dar informação é a perícia, né? Ver o que importa, principalmente os telefones deles foram apreendidos, os computadores e também vários documentos que vai nos ajudar a esclarecer alguma coisa. Os 2 engenheiros já saíram daqui há mais ou menos 10, 15 minutos para o Campo de Marte, já tem um avião fretado os aguardando, que vai seguir para Belo Horizonte. Os depoimentos vão ser prestados no Ministério Público de BH.
e a polícia então vai apurar, existiu ou não fraude nos laudos elaborados por esses especialistas. Afinal de contas, se havia estabilidade, por que a barragem rompeu? Por que aconteceu esse problema? Então essa é a principal notícia de São Paulo em relação à tragédia mineira, é a prisão dessas pessoas, 2 delas aqui em São Paulo, envolvidas diretamente nesse caso. E enquanto isso, 5 engenheiros que prestaram serviço à Vale foram presos agora de manhã em São Paulo e também em Minas Gerais. O repórter Gabriel Prado tem mais detalhes para a gente ao vivo dessa operação que envolveu o Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Federal. Oi, Gabriel, muito bom dia para você. Queria que você explicasse exatamente o motivo da prisão desses profissionais envolvidos direto ou indiretamente com a Vale, qual seria a suspeita, o que eles faziam, enfim, quais as notícias que você tem para aí. Olha, Raquel, são engenheiros especialistas que têm uma ligação direta ou indireta com a barreira que se rompeu em Minas Gerais e que de alguma forma testaram a qualidade daquela barreira. E depois da tragédia com dezenas de mortos, as autoridades suspeitam, pelo menos não descartam a possibilidade de que esses laudos tenham sido fraudados. Elaboraram algo que na prática não conseguiria atestar a qualidade porque houve a tragédia. É uma operação que começou com uma decisão da Justiça Mineira. A Justiça expediu 7 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão para serem cumpridos em Minas Gerais e São Paulo. Primeiro vamos então falar dos mandados de prisão. Foram 3 pessoas presas em Minas Gerais, são funcionários da Vale, ligados ou com licenças ambientais ou de alguma forma com ligação em relação àquela barreira que rompeu. E outras 2 pessoas, engenheiros terceirizados pela Vale, não são funcionários da empresa, mas são funcionários de uma empresa contratada pela Vale, que foram presos em 2 bairros da zona sul da capital paulista. Então aqui em São Paulo, esses presos são Makoto Namba, é um homem de camisa polo branca com listras azuis, e também André Yun Yasuda, um homem de cabelo branco e camisa branca, camisa clara. Esses 2 engenheiros que prestaram serviços para a Vale, eles elaboraram os laudos que atestaram estabilidade naquela barreira que rompeu em Brumadinho. Foram presos, o dia nem tinha começado, no final da madrugada, começo da manhã, foram presos nas próprias residências e foram trazidos aqui para o DHPP, no centro de São Paulo. O DHPP é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia também recolheu nas residências e na empresa onde eles trabalham vários documentos. São laudos, pastas, material de computador, até reportagens citando a tragédia de Mariana 3 anos atrás, que eles mantinham nas próprias residências. Então todo esse material, junto com esses 2 engenheiros, tudo isso vai ser remetido para Minas Gerais. Aliás, eram 10 da manhã quando os 2 foram colocados em 2 viaturas e saíram aqui do DHPP direto para o aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte. De lá pegam um voo fretado para Belo Horizonte. E só lá em Belo Horizonte vão prestar os primeiros depoimentos para os promotores mineiros. Em relação aos materiais de busca e apreensão, como eu disse, aconteceram em São Paulo, mas também houve busca e apreensão em Minas Gerais. Então essa operação, que começou com as autoridades mineiras, teve o apoio das autoridades paulistas. Então vieram para cá policiais, um promotor de Minas Gerais, acompanhados dos promotores de São Paulo e também de policiais civis aqui da capital paulista. Só um detalhe, um dos engenheiros, olha só que coincidência, que curiosidade. No ano passado ele venceu um prêmio por projeto de gestão de risco geotécnico de barragens de rejeito. Um prêmio concedido por uma associação especializada. Esse prêmio foi dado a uma equipe de 6 engenheiros, ele fazia parte dessa equipe por um estudo de caso da barragem de Itabiruçu, em Itabira, Minas Gerais. Fica a 160 quilômetros de Brumadinho. Bom, só para a gente completar as informações da operação, na metade da manhã, o delegado que comandou as prisões desses 2 engenheiros concedeu entrevista coletiva e falou um pouco mais sobre onde que eles foram detidos e os materiais que foram recolhidos. Vamos acompanhar. Nós fizemos busca e apreensão na casa de 2 engenheiros que trabalham com a terceirizada da companhia, certo? Colhemos documentos que vão ser tudo analisados lá em Minas Gerais. São laudos, são vários documentos que vai ser periciado, certo? Isso quem vai dar informação é a perícia, né? Ver o que importa, principalmente os telefones deles foram apreendidos, os computadores e também
vários documentos que não vai nos ajudar a esclarecer alguma coisa. Os 2 engenheiros já saíram daqui há mais ou menos 10, 15 minutos para o Campo de Marte. Já tem um avião fretado os aguardando, que vai seguir para Belo Horizonte. Os depoimentos vão ser prestados no Ministério Público de BH. E a polícia então vai apurar, existiu ou não fraude nos laudos elaborados por esses especialistas. Afinal de contas, se havia estabilidade, por que a barragem rompeu? Por que aconteceu esse problema? Então essa é a principal notícia de São Paulo em relação à tragédia mineira, é a prisão dessas pessoas, 2 delas aqui em São Paulo, envolvidas diretamente nesse caso.